Espírito Santo, entre na minha casa e quebre todo o mal que está na minha mente. Se a sua mente não para, mesmo quando tudo está em silêncio, existe algo que precisa ser confrontado agora. Você pode até tentar ignorar, se distrair, ocupar o tempo, mas no fundo você sente. Há pensamentos que surgem sem aviso, que drenam sua energia, que roubam sua paz e que, aos poucos, começam a afetar tudo ao seu redor. O ambiente da sua casa muda, as conversas ficam mais pesadas, o descanso desaparece, e a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: de onde isso está vindo? A palavra de Deus declara em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que acontece dentro de você não fica apenas dentro. Isso se manifesta, isso se expande, isso toma forma na sua realidade. Existe uma batalha silenciosa acontecendo na sua mente, que aquilo que ocupa esse espaço começa a determinar a direção da sua vida. Mas hoje não será como antes, porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas toca o ambiente, ele transforma a raiz. Ele alinha pensamentos, remove confusão e estabelece uma nova realidade que começa de dentro para fora. E o que você vai experimentar aqui não é apenas uma oração, é um processo de mudança real. Fique comigo até o final, porque algo precisa ser quebrado, e algo novo precisa começar dentro de você. Conexão invisível entre mente e ambiente. Existe uma ligação que a maioria das pessoas nunca percebe, mas ela está acontecendo todos os dias dentro da sua vida. Aquilo que ocupa a sua mente começa, silenciosamente, a moldar o ambiente ao seu redor. Você pode não ver no início, mas sente. A casa perde a leveza, o clima muda, pequenas coisas começam a dar errado e a paz parece distante. Não é apenas coincidência. Existe uma influência que começa dentro e se espalha para fora. A palavra de Deus já revela esse princípio quando diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso mostra que a transformação verdadeira não começa do lado de fora, começa na mente. Quando os pensamentos estão desalinhados, o ambiente se torna vulnerável. Quando a mente está carregada, a atmosfera ao redor também se torna pesada. E é por isso que tantas pessoas tentam mudar a vida, mas ignoram o que está acontecendo dentro de si. Aquilo que você repete internamente, aquilo que você aceita como verdade, aquilo que você alimenta em silêncio, ganha força. E com o tempo, começa a influenciar decisões, atitudes, palavras e até o ambiente da sua casa. Mas existe uma verdade poderosa que muda tudo isso. Quando a mente se alinha com a verdade de Deus, o ambiente começa a responder. Quando os pensamentos são renovados, a atmosfera muda. E quando o Espírito Santo assume esse lugar, aquilo que antes dominava perde completamente o poder. É por isso que hoje não se trata apenas de mudar o que está ao seu redor. Trata-se de permitir que Deus toque o ponto mais sensível e mais estratégico da sua vida, a sua mente. Porque quando isso acontece, tudo começa a se reorganizar. Revelação espiritual e autoridade bíblica. Existe algo que precisa ser entendido com clareza. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de você. Há influências que se aproximam de forma sutil, que tentam se instalar sem fazer barulho, que começam como uma simples ideia, mas com o tempo se tornam padrões. E quando esses padrões não são confrontados, eles passam a governar emoções, decisões e até o ambiente da sua casa. A Bíblia revela isso de forma direta em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento deve ser aceito. Alguns precisam ser interrompidos, confrontados e removidos. E existe outro princípio espiritual que muitas pessoas ignoram. Aquilo que você aceita como verdade dentro da sua mente começa a se fortalecer. Aquilo que você rejeita perde força.
Isso acontece de forma contínua, mesmo que você não perceba. Por isso, quando pensamentos de medo, dúvida, confusão ou derrota entram e permanecem, eles não ficam neutros. Eles começam a influenciar sua forma de ver a vida, de reagir às situações e até de se relacionar dentro da sua própria casa. Mas quando a verdade de Deus ocupa esse espaço, tudo muda. O livro de Salmos declara no capítulo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz não negocia com a escuridão. Ela simplesmente ocupa o espaço e faz com que aquilo que estava oculto seja exposto. E é exatamente isso que começa a acontecer quando o Espírito Santo entra. Ele ilumina aquilo que estava escondido. Ele revela aquilo que estava disfarçado de normal. E ele remove aquilo que não pertence à verdade de Deus. Hoje você não vai apenas ouvir palavras. Você vai começar a perceber o que antes passava despercebido. E quando essa revelação acontece, a transformação se torna inevitável. Identificação profunda da dor. Agora preste atenção com sinceridade no que está acontecendo dentro de você. Existem momentos em que você tenta descansar, mas a sua mente continua ativa, trazendo lembranças, preocupações e pensamentos que não param. Você está em casa, mas não sente paz. Está cercado de pessoas, mas por dentro existe um peso difícil de explicar. Pensamentos se repetem sem controle. Às vezes são dúvidas, outras vezes medo, outras vezes uma sensação constante de que algo não está certo. E o mais difícil é que isso vai se acumulando, afetando o seu humor, suas atitudes e até a forma como você reage com quem está perto de você. O ambiente da casa começa a refletir isso. Pequenas discussões surgem, o silêncio fica pesado, o descanso não é completo, e mesmo quando tudo parece estar bem por dentro existe uma inquietação constante. A palavra de Deus revela algo importante em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isso mostra que a ausência de paz não é algo aleatório. Existe uma raiz. Existe um desalinhamento que precisa ser corrigido. E talvez você já tenha tentado resolver isso sozinho. Tentou distrair a mente, ignorar os pensamentos, seguir em frente. Mas nada disso resolveu de verdade. Porque aquilo que não é tratado na raiz continua voltando. E é exatamente por isso que este momento é diferente. Hoje não se trata de aliviar por alguns minutos. Trata-se de confrontar aquilo que está gerando esse peso, essa confusão e essa falta de paz dentro da sua mente e dentro da sua casa. E no próximo momento, algo começa a mudar. Transição poderosa e promessa. Existe um ponto em que tudo muda. E esse ponto não está fora de você. Está no momento em que você decide permitir que Deus assuma o controle daquilo que você não conseguiu controlar sozinho. Porque a verdade é simples e direta. Enquanto a mente estiver ocupada por aquilo que não vem de Deus, a vida continuará refletindo esse desalinhamento. Mas quando o Espírito Santo entra, ele não vem apenas para aliviar. Ele vem para transformar. A palavra declara em João capítulo 14, versículo 27: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz que Deus traz não depende de circunstâncias. Ela começa dentro e se estabelece como autoridade. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Hoje, o Espírito Santo não vai apenas visitar a sua casa. Ele vai tocar o lugar onde tudo começa, a sua mente. Ele vai interromper padrões, quebrar pensamentos que estavam se repetindo e estabelecer uma nova direção. Aquilo que parecia impossível de controlar começa a ser alinhado. Aquilo que parecia confuso começa a ganhar clareza. E aquilo que estava pesando começa a ser removido. Mas isso só acontece quando existe entrega. Existe um princípio que precisa ser entendido.
Aquilo que você decide permitir dentro da sua mente ganha espaço. E aquilo que você decide entregar a Deus começa a ser transformado. E agora você está diante desse momento. Nos próximos instantes, você não vai apenas ouvir palavras. Você vai participar de um processo real de mudança, onde o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora. Preparação e ativação espiritual. Agora este momento exige uma decisão consciente. Pare por alguns segundos e ajuste o ambiente ao seu redor. Diminua o que pode te distrair. Se possível, permaneça em um lugar onde você possa se concentrar. Isso não é apenas um vídeo, é um ponto de mudança. E aquilo que você vai viver aqui depende do nível de atenção que você entrega agora. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Permita que o seu corpo desacelere e que a sua mente comece a sair do ritmo acelerado que ela vinha mantendo. Porque não é possível receber direção com a mente em confusão. A palavra de Deus orienta em Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um convite, é uma condição. Quando você aquieta, você se posiciona para perceber aquilo que antes estava oculto. Existe também um princípio importante. Aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você permite dominar a sua atenção, começa a influenciar o seu interior. Por isso, neste momento, escolha conscientemente focar na presença de Deus. Não carregue distrações para este instante. Não permita que pensamentos aleatórios roubem o que está prestes a acontecer. Se algum pensamento surgir, apenas reconheça e volte a sua atenção para este momento. Agora, com a mente mais presente, com o ambiente ajustado e com o coração aberto, você começa a criar espaço para algo novo. Porque quando há preparação, a transformação acontece de forma mais profunda. E é exatamente isso que vai começar agora. Oração guiada. Limpeza do ambiente. Espírito Santo, neste momento eu abro as portas da minha casa e da minha vida para a tua presença. Não venho com palavras vazias, venho com consciência de que preciso de mudança real. Se existe qualquer influência contrária à tua vontade neste ambiente, que ela seja interrompida agora. Entra em cada espaço deste lar. Passa por cada cômodo, por cada lugar onde houve tensão, por cada ambiente onde a paz foi substituída por peso. Nada precisa permanecer escondido, porque a tua luz revela e transforma. A tua palavra declara em Salmos capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Neste momento, eu permito essa entrada. Eu libero acesso total para que o Senhor assuma este lugar. Se houve palavras negativas lançadas dentro desta casa, que sejam anuladas agora. Se houve situações que abriram espaço para confusão, que sejam fechadas neste instante. Se existe qualquer atmosfera que não vem de Deus, que seja removida completamente. Espírito Santo, estabelece a tua presença aqui. Onde havia inquietação, traz ordem. Onde havia peso, estabelece leveza. Onde havia tensão, libera paz. Que cada parede, cada objeto, cada espaço seja tomado pela tua presença. Que este ambiente deixe de refletir preocupação e passe a refletir tranquilidade, segurança e direção. Nada que não pertence à tua vontade permanece neste lugar a partir de agora. E enquanto o ambiente começa a ser alinhado, existe algo ainda mais profundo que precisa ser tratado. Oração guiada, limpeza da mente. Espírito Santo, agora eu te peço que entres no lugar mais sensível da minha vida, a minha mente. Se existem pensamentos que não vêm de ti, revela e remove. Tudo aquilo que tem gerado medo, dúvida, confusão ou insegurança, eu não aceito mais como parte de mim. A tua palavra declara em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Nisso pensai. Eu escolho me alinhar com essa verdade agora. Se pensamentos negativos se repetiram por dias,
semanas ou até anos, que esse ciclo seja interrompido neste momento. Se ideias de derrota tentaram se instalar, que percam toda a força agora. Espírito Santo, silencia toda a voz interna que não está alinhada com a tua verdade. Remove a confusão. Tira o peso que estava sobre a minha mente. Liberta de padrões que eu não conseguia quebrar sozinho. Existe um princípio que se cumpre aqui. Aquilo que não é alimentado perde força. E neste momento eu deixo de alimentar tudo aquilo que não vem de Deus. Espírito Santo, ocupa esse espaço com a tua presença. Onde havia inquietação, traz clareza. Onde havia ansiedade, estabelece calma. Onde havia dúvida, fortalece a confiança. Que a minha mente deixe de ser um lugar de conflito e passe a ser um lugar de direção. E agora que aquilo que precisava ser removido começa a sair, algo novo precisa ser colocado no lugar. Oração guiada. Implantação de novos pensamentos. Espírito Santo, agora que a minha mente começa a ser limpa, eu te peço, preenche esse espaço com a tua verdade. Não quero apenas que o que era negativo seja removido. Eu preciso que algo novo seja estabelecido dentro de mim. Porque uma mente vazia volta a ser ocupada, mas uma mente alinhada permanece firme. A tua palavra declara em Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Neste momento eu escolho a vida e a paz. Planta dentro de mim pensamentos que estão de acordo com a tua vontade. Estabelece uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir, uma nova forma de enxergar a minha realidade. Se antes eu alimentava medo, agora eu passo a alimentar fé. Se antes havia insegurança, agora se estabelece confiança. Se antes existia confusão, agora há direção. Espírito Santo, renova a minha mente de forma profunda. Não apenas na superfície, mas na raiz. Alinha aquilo que eu penso com aquilo que o Senhor declara sobre mim. Que os meus pensamentos deixem de ser dominados por experiências passadas e passem a ser guiados pela tua verdade. Que a minha mente se torne um lugar onde a paz habita, onde a clareza existe e onde a direção é constante. Existe um princípio que se estabelece agora. Aquilo que é repetido com convicção começa a se fortalecer, e a partir deste momento, eu passo a fortalecer aquilo que vem de Deus. Espírito Santo, estabelece dentro de mim pensamentos que geram vida, decisões que geram avanço e uma mentalidade que reflete a tua presença. E agora, para consolidar tudo isso, existe algo que você precisa fazer comigo. Bloco de declarações. Agora você não vai apenas ouvir. Você vai participar ativamente deste momento. Repita em voz audível ou em pensamento, mas com convicção. Não como palavras vazias, mas como decisões que começam a se estabelecer dentro de você. Minha mente está em paz. Minha casa está alinhada com a presença de Deus. Eu não aceito mais pensamentos que me enfraquecem. Eu rejeito toda confusão e recebo clareza. A paz de Deus governa a minha mente. Eu tenho domínio sobre aquilo que eu penso. Minha mente está firme na verdade. Minha casa se torna um ambiente de tranquilidade. Eu não vivo mais em medo, eu vivo em fé. Tudo aquilo que não vem de Deus perde força dentro de mim. A palavra declara em Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Isso revela um princípio claro. Aquilo que você declara e mantém na sua mente começa a guiar a sua vida. Cada palavra que você está repetindo agora não é apenas uma frase. É um posicionamento. É uma escolha consciente de não permitir mais que pensamentos desalinhados dominem o seu interior. Continue firme nessas declarações. Sinta o peso saindo. Sinta a leveza entrando. Sinta a mudança acontecendo dentro de você. E agora, existe um próximo nível que vai tornar isso ainda mais real. Visualização e consolidação interna. Agora mantenha sua mente focada e permita que aquilo que você declarou comece a tomar forma dentro de você. Visualize a sua casa neste momento completamente diferente.
Veja cada ambiente leve, tranquilo, organizado. Sinta a paz, ocupando os espaços onde antes havia tensão. Perceba a mudança acontecendo não apenas como uma ideia, mas como uma realidade sendo construída. Agora volte a atenção para dentro de você. Visualize a sua mente como um lugar claro, limpo e em ordem. Não há mais confusão, não há mais excesso de pensamentos, não há mais peso. Existe clareza, existe direção, existe paz. A palavra de Deus declara em Colossenses capítulo 3, versículo 15: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações." Isso significa que a paz não é apenas um sentimento. Ela governa. Ela estabelece ordem. Permaneça por alguns instantes sustentando essa imagem, porque aquilo que você sustenta internamente começa a se fortalecer. Aquilo que você aceita como verdade começa a se manifestar na sua vida. Não interrompa esse processo agora. Não volte para distrações imediatamente. Permaneça consciente do que está acontecendo dentro de você. Existe uma nova configuração sendo estabelecida. Existe uma nova forma de pensar sendo construída. Existe uma nova atmosfera sendo formada dentro da sua casa e dentro da sua mente. Para que tudo isso permaneça firme, é necessário selar esse momento. Selamento espiritual. Espírito Santo, neste momento eu selo tudo aquilo que foi iniciado aqui. Nada do que foi tratado volta ao estado anterior. Nenhum pensamento antigo retoma o controle. Nenhuma influência contrária encontra espaço novamente. O que foi removido permanece fora, e o que foi estabelecido permanece firme. A tua palavra declara em Isaías capítulo 55, versículo 11: "Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." Eu creio que tudo o que foi liberado aqui cumpre esse propósito. Espírito Santo, guarda a minha mente, fortalece o meu interior para que eu não volte a aceitar aquilo que já foi vencido. Dá discernimento para reconhecer pensamentos que não vêm de ti, e força para rejeitá-los imediatamente. Que a paz estabelecida aqui não seja momentânea, mas contínua. Que a clareza permaneça, que a direção seja constante, que a minha mente se torne um lugar protegido, onde apenas a verdade de Deus encontra espaço. Eu declaro que a minha casa está alinhada com a presença de Deus. Eu declaro que a minha mente está sob o governo da paz. Eu declaro que tudo aquilo que não pertence a essa nova realidade perde acesso definitivamente. Nada será como antes. O que começou aqui continua nos próximos momentos, nas próximas decisões e em cada pensamento que eu escolho manter. Existe apenas uma decisão que define o que acontece a partir daqui. Encerramento e direcionamento contínuo. Agora você entende que isso não termina aqui. O que começou neste momento precisa continuar sendo alimentado nas suas decisões diárias, porque aquilo que você permite permanecer na sua mente define a direção da sua vida. A palavra de Deus orienta em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Isso revela um princípio direto. A forma como você pensa molda quem você se torna. A partir de agora, vigie o que entra na sua mente. Observe os pensamentos que surgem. Não aceite automaticamente. Filtre. Confronte. Substitua aquilo que não está alinhado com a verdade de Deus. Se perceber qualquer pensamento antigo tentando voltar, não negocie. Interrompa imediatamente e reposicione sua mente naquilo que você declarou aqui hoje. Existe um processo contínuo acontecendo. E quanto mais você reforça essa nova mentalidade, mais forte ela se torna. Permaneça conectado com aquilo que fortalece sua fé. Retorne a esse tipo de conteúdo sempre que sentir necessidade de realinhamento. Isso não é repetição, é fortalecimento. Se este momento fez sentido para você, mantenha-se nesse ambiente. Continue buscando, continue fortalecendo sua mente e sua fé.
O que começou aqui não é apenas uma experiência, é o início de uma nova forma de viver. Continuidade espiritual. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu que precisava dessa mudança. E isso já mostra que existe um movimento acontecendo na sua vida. Agora é importante que você não quebre esse fluxo. Permaneça nesse ambiente. Não volte imediatamente para distrações. Não permita que o que foi construído aqui se perca por falta de continuidade. Existe um princípio claro. Aquilo que você reforça cresce. Se essa oração tocou você de alguma forma, registre isso. Escreva nos comentários uma declaração simples, mas com intenção. Minha mente está alinhada com Deus. Essa atitude fortalece ainda mais o que foi iniciado. E continue aqui. Assista a outros conteúdos que vão manter esse mesmo alinhamento. Porque quando você se mantém exposto àquilo que fortalece sua fé e sua mente, a transformação se torna consistente. A sua casa começa a refletir isso. A sua mente se torna mais firme. As suas decisões passam a ser mais claras. Nada disso acontece por acaso. A continuidade é o que sustenta a mudança. Você já sabe o caminho. Continuidade silenciosa e ativação diária. A partir deste momento, existe algo que você precisa entender com clareza. A transformação que começou aqui não depende de sentir algo intenso o tempo todo. Ela depende daquilo que você escolhe manter, mesmo quando tudo parece normal. Porque a mudança real acontece no silêncio das decisões diárias. A palavra de Deus ensina em Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso mostra constância. Isso mostra continuidade. Não é apenas um momento, é um estilo de vida. A partir de agora, comece a observar seus pensamentos ao longo do dia. Quando surgir algo que não está alinhado com aquilo que você declarou aqui, não aceite. Substitua imediatamente. Se perceber tensão voltando ao ambiente da sua casa, não ignore. Reafirme o que foi estabelecido. Declare novamente. Posicione-se. Existe um princípio que governa tudo isso. Aquilo que é repetido com intenção se fortalece. E aquilo que é negligenciado perde força. Por isso, mantenha o que foi iniciado aqui. Mesmo em dias comuns, mesmo em momentos simples, continue alinhando sua mente com a verdade de Deus. E com o tempo, você não apenas sentirá diferença. Você viverá uma realidade completamente diferente. Porque quando a mente permanece alinhada, a vida responde. Tudo depende daquilo que você decide manter a partir daqui.